Um ano de gravação, 20 entrevistas, mais de 20 horas de depoimentos, belas histórias. Aqui você verá os depoimentos que não apareceram no documentário Mães Sem Nome, mas que também revelam, no mesmo nível de importância, a dor, a dedicação e principalmente o amor de mulheres que ainda é revelado mesmo diante da ausência física dos filhos. André era meu menino protetor. Para mim, ele era, assim, tudo, me protegia. Eu tinha uma relação muito íntima com meu filho. Para você ter uma ideia, meu filho, quando era solteiro, eu ia para boate. O pai ficava em casa, eu ia para boate com ele e os amigos dele. O Guigui foi um príncipe que eu tive assim, essa honra, esse privilégio de ser mãe. Um príncipe mesmo, porque ele era lindo, louro, de olhos azuis. Mas a principal característica dele é que ele era feliz, uma pessoa muito feliz. Ele tinha paralisia cerebral, mas apesar das dificuldades dele físicas, ele exalava alegria, felicidade, amor no coração. A minha filha era uma garota linda, carinhosa, muito minha amiga, mas ela era muito rebelde, uma rebeldia assim incrível. Porque eu tinha de linda, eu tinha de rebelde. A minha relação com ela era, até uns 14 anos era perfeito. Aí de 16 anos começou a ficar rebelde. A Giovana era um doce de menina. Ela, no ano que ela morreu, ela ganhou um prêmio da menina mais legal da escola, uma escola enorme, que é o SEAT. Fizeram uma eleição e todos elegeram a Giovana como a menina mais legal, pela doçura dela. Quando ela ficava brava, a gente até achava engraçado, porque não combinava muito com ela. Eu acho que todos nós vamos dizer que as nossas filhas são maravilhosas, né? A minha filha é uma pessoa assim, muito afetuosa, divertida, uma gargalhada muito gostosa de ouvir. E às vezes tinha um gênio danado, né? Às vezes ela ficava assim meio, né, chateadinha com alguma coisa, com umas coisas não davam muito certo, quando as pessoas não levavam tão a sério quanto ela estava levando. Antes, a minha filha já estava namorando o marido dela, que ela depois se casou, e ele falou assim: ah, mãe, agora eu posso morrer, porque você já arrumou outro filho. Aí eu falei assim: ah, meu filho, não fala isso pra mim não, porque ninguém vai substituir você. Agora, se você quiser me dar um beijo, igual eu vejo o Julinho dar muitos beijos na mãe dele, eu vou ficar muito feliz. E aí eu abraçava assim ele, aí ele me deu muitos beijos assim na testa. Então nesse dia eu senti uma coisa dentro de mim. Eu fui mãe dele, ele foi meu filho, porque ele veio ao mundo para me ensinar. Ele veio ao mundo para que eu visse a vida de uma forma diferente. Ele veio ao mundo para me ensinar que a felicidade, ela se encontra nas pequenas coisas. Mas esses nomes, para mim, é tudo na minha vida, tudo. Que me dá força, que me levanta, entendeu? Tudo eu agradeço estar nesse grupo, agradeço a Márcia Noleto. Se não fosse esse grupo por ela, não sei, na minha vida. Ela, uns 3 meses antes dela morrer, ela falou que ela pressentia quando alguém ia morrer. E realmente ela falava e aconteceu. Quando foi 4 dias antes dela morrer, ela segurou na minha mão e falou assim: mãe, se prepara, eu tô sentindo aquilo de novo. Ela falava que sentia aqui. Se prepara, alguém vai morrer aqui em casa. Tatiana me deu muita força, né? Eu disse assim que quando ela nasceu, eu descobri um amor que eu nem sabia que tinha.
né? Uma capacidade de amar, né? Que aí você tá com um bebê pequeno, aquelas coisas todas, de repente o primeiro sorriso dela foi uma coisa assim... Eu acho que é com todas as mães, né? A gente dá se recompensa de tudo, né? E a gente teve uma relação muito boa, de uma certa forma. Ela era minha melhor amiga. A vida vai nos dando caminhos novos e de repente eu descobri no Mãe Sem Nome a minha real utilidade. Amigas muito próximas que perderam filhos e que eu nunca pensei que iriam passar pela mesma dor. Não existe a superação completa, assim como não existe a felicidade completa. O que existe é um processo de superação diário e contínuo que irá conosco até o fim das nossas vidas. E por eu estar inteira e bem, eu gostaria de afirmar que a superação é diária e que ela é possível. Existe sim luz no fim do túnel. Podemos e devemos voltar a sorrir e ser felizes. Justamente como ele era policial, havia sempre esse medo meu e essa inconstância, né? A violência muito grande e tal. Ele falava comigo muito sobre a morte e eu nunca queria ouvir sobre a morte. Ele procurava tentar, mãe, olha, você tem que estar preparada, não sei o quê. Ele falava essas coisas para mim e eu não queria nunca ouvir isso dele. Quando o nome dele surge Qual é a primeira coisa que vem em sua mente? Perdi meu protetor. A primeira palavra que me vem quando eu penso no meu filho é felicidade. É ser feliz. Porque ele foi o ser humano mais feliz que eu já conheci. Após a perda de um filho, a gente tem que reaprender a viver. A gente tem que reaprender a construir a nossa vida sem o meu Guigui aqui do meu ladinho, né? Sabendo que eu vou chegar em casa e ele não está lá. E esse é todo um processo. Eu já era psicóloga quando a minha filha morreu, eu sou psicóloga há 25 anos. E um pouco antes dela morrer, eu comecei a me interessar muito, eu sou psicanalista, mas comecei a me interessar muito pelo trabalho com pacientes enlutados, com pacientes que estavam morrendo. Agora, é diferente quando a gente passa pela experiência, a gente sabe o que o outro está passando. É claro que cada um passa de um jeito, isso é óbvio, mas a gente sabe a intensidade daquela dor, a gente sabe o quanto é difícil quando está no auge, naquela desorganização da vida e precisa recomeçar, porque eu sempre falo que morte de filho é um acontecimento na vida da gente que tira tudo do lugar. Eu acordei com uma sensação muito ruim, né? E eu fui falar com ela, não chega tão tarde, né? Não chega tão tarde, você não tem que sair toda noite. Ela achou que eu estava com essas coisas de mãe, né? Mas foi uma coisa que tinha me dado, né? No meio da noite. E aí ela vira para mim e diz assim, mãe, você não pode impedir. Eu disse, eu tenho medo de acidentes, né? Ela disse, você não pode impedir, você não pode evitar. Vida é essa troca permanente, né? O ar que entra, o ar que sai, as emoções que entram, as emoções que saem. O amor que circula, né? É o desenvolvimento, é crescimento, é o trabalho. Olha, a vida para mim é que eu achei que tinha acabado totalmente quando eu perdi meu filho. E eu sei que a vida tá aí, você tem que aproveitar ela enquanto pode. Meu filho era assim, ele vivia muito intensamente, ele era muito alegre. Eu aprendi com ele que a vida tem que ser vivida um momento.
nós tínhamos feito uma viagem linda e nós chegamos de viagem e ele estava com otite. Ele foi internado no Copador, uma otite grave. Essa otite evoluiu, foi para mastoidite, ele foi operado com risco de meningite. E aí ele ficou desnutrido, teve infecção hospitalar, foram 30 dias muito difíceis, né? E eu fiquei 30 dias ali ao lado dele, no Copador, noite e dia. E ele não resistiu. Ela começou a frequentar baile funk. Aí ela foi no baile funk com as amigas dela, conheceu um rapaz, né, que era bandido. Aí ele era separado de uma mulher também que era traficante. Aí ela, com raiva dela, mandou queimar ela no alto do morro e sumiu com o corpo dela. A Giovana foi tomar banho. Na minha casa era um banheiro com aquecedor. E a ordem, eu sempre tive medo de gás no banheiro, por incrível que pareça. Na minha família eu era conhecida como uma pessoa preocupada com gás, coisas que a gente não entende. E como tinha o aquecedor no banheiro, a ordem era as crianças sempre tomarem banho com porta aberta. Só que nesse dia tinha um pintor lá em casa e eu falei para ela fechar a porta. E ela fechou a porta, era um dia de chuva, a janela estava fechada e aí o acidente aconteceu. Então, aí foi num assalto que houve numa locadora lá no Meyer. Ele foi buscar uma fita de vídeo para ver, para assistir, e houve o assalto. E eram 4 entrando na locadora. Ele acabou reagindo, óbvio, porque mataram logo o dono da locadora. Ele reagiu, ele era policial e acabou vindo a falecer, que eu não gosto de falar essa palavra. Eu falo que ele partiu. A Tati estava voltando para casa de uma festa, porque ela estava trabalhando na produtora e ia trabalhar no domingo, né? De manhã, iam trabalhar domingo o dia inteiro. E foi uma festa no sábado, saiu mais cedo da festa, não saiu às 6 da manhã, né? Saiu um pouco mais cedo, saiu umas 3h30. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? Assim, não pega carona com um amigo, né? Volta de táxi para casa. E aí ela estava com uma amiga, resolveu dar carona para um outro amigo. E aí fizeram um percurso diferente do que normalmente fariam. Passaram por outros espaços que normalmente ela não teria passado, né? E aí um cara estava num carro e ele resolveu que não existia ninguém na frente dele e veio. E ele sequer freou o carro quando viu que ia bater. Ela estava sentada no banco de trás do táxi, né, com 2 pessoas, mas bateu com o peito no banco, nos 2 bancos da frente, né? E aí, porque ela estava sem cinto de segurança, né? E ela bateu e ela teve um problema sério no mediastino, né? Ela quebrou aqui em cima, quebrou as vértebras aqui em cima, mas não saiu do lugar, né? E o problema interno foi que o mediastino, os órgãos do mediastino viraram. A minha primeira reação, eu cheguei para o médico e falei assim, eu posso ver o meu filho? E ele me levou, falou, lógico que sim, me levou meu filho, eu peguei meu filho no colo, falei assim, olha só, eu vou levá-lo para casa, nós estamos 1 mês no hospital, e amanhã eu trago ele para você. Ele falou, Vânia, você não entendeu o que está acontecendo? Eu falei, poxa, então não tem problema, eu não saio de casa, do hospital, eu vou para casa, eu passo a noite com ele no colo, e amanhã eu entrego ele para você. Então, a minha ficha, ela não caiu de uma vez, ela foi caindo. É bem que eu não posso parar minha caminhada, porque eu tenho outras pessoas para poder ajudar, entendeu? Eu tenho meu filho, eu tenho minha família. Agora eu ganhei um neto lindo, entendeu? E tem pessoas que precisam de mim para me dar apoio na minha caminhada pela frente. Eu não posso parar. A vida continua, entendeu? No dia do sepultamento dele, dizem que eu desmaiei, eu não me lembro. Não me lembro as pessoas que estiveram lá, não me lembro. Houve um apagão na minha mente. E eu fiquei muito em casa,
chorando, dia e noite, chorando, chorando. 3 meses depois, eu tinha uma apresentação de dança. E meu filho, em todas as apresentações de dança, ele ia me assistir. E eu dançava para esperar ele falar. Valeu, ballet, que é ballet de baleia, porque eu sempre fui gordinha. E ele chamava de ballet porque queria dizer que eu era uma baleinha, né? Mas eu ficava esperando isso. E 3 meses depois que ele morreu, eu tinha essa apresentação de dança, já tinham dito que eu não ia dançar, e eu fui lá dançar para escutar, esperar meu filho. Aí eu caí em desespero, que eu dancei e eu não escutei o Valeu Ballet. Aí eu caí em desespero, desmaiei, passei mal. Aí eu me recolhi durante 3 anos, em profundo desespero, depressão. Não tomei remédio, não procurei psicanalista. Eu mesma quis sair desse fundo do poço. Eu acho que as perdas todas são muito dolorosas, né? Perder os pais, perder irmão, perder amigo. Mas assim, filho é um pedaço da gente, né? E aí eu comecei primeiro a procurar, a gente tenta entender, entendeu? Existe um sentido? Essas coisas, ela sabia quando ela me falou, você não pode fazer nada, ela sabia que ia morrer. Quer dizer, existe um sentido para as coisas. Aí eu fui procurar um pouco na religião, né? Eu fui tentar estudar um pouco, eu fui procurar saber pessoas que trabalhavam com luto, como é que era, especificamente com luto, o que elas faziam. Foi uma experiência muito desgastante, não foi uma experiência boa para mim na época, porque eu acho que quem passou por essa situação entende, acolhe de uma outra forma as pessoas, né? E procurei entender, procurar na internet contato com outras mães, entendeu? Com outras pessoas. Como psicóloga, eu não sei se o fato de ser psicóloga deixou com que eu entendesse melhor ou sofresse de uma forma diferente, entendeu? Eu acho que o sofrimento é de mãe. Que eu acredito com convicção que assim como eu tinha que ser mãe do meu filho para que ele me ensinasse tudo que ele me ensinou, eu também tenho plena convicção de que foi ele que me guiou até o Mãe Sem Nome. Porque no Mãe Sem Nome, nós conversamos, nós desabafamos, nós choramos, nós sorrimos, mas principalmente, nós compartilhamos momentos de amor e da super palavra, né? Felicidade. Eu não digo que existe superação, porque uma mãe não vai superar nunca. Ela, até no grupo, a gente até fala que a gente tem que fazer uma super ação para ajudar a seguir em frente. Porque superação da palavra superar, isso não existe para nós. Mas existe a busca de momentos felizes, a busca de momentos alegres que nós temos o dever e o direito. Então, a mãe que perdeu o filho, assim como eu sofro, tem dias que eu tenho altos e baixos, eu choro, mas eu também tenho o direito de sorrir, eu também tenho o direito de ser feliz, eu também tenho o direito de dançar, de fazer o que eu quiser. E é isso que eu encontrei no grupo que me ajuda também. Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que a tristeza não é muito bem aceita. Então o luto cai nesse movimento de ter que passar por cima. As pessoas lidam muito mal hoje em dia com a tristeza, associam muitas vezes a tristeza à depressão, e são duas coisas distintas, mas é importante sim, é importante chorar, é importante viver o luto, é importante falar sobre a pessoa que se perdeu, comentar entre os familiares, entre os amigos que conheceram, lembrar das histórias engraçadas, lembrar dos bons momentos, é fundamental. O que é importante para a gente começar a identificar se o luto está virando patológico é quando a gente vê que aquela pessoa enlutada não está conseguindo fazer nenhuma conexão com nenhum aspecto da vida. Então a pessoa pode estar muito triste, mas ela consegue gradativamente ir se conectando a algum aspecto da vida. Pode ser um filho, pode ser o trabalho, pode ser uma atividade de lazer, pode ser uma viagem. Se você não vive essa dor, você sufoca isso vai sair de dentro de você num outro momento, entendeu? Você pode adoecer, você pode... Imagina, se eu não posso sentir emoção, como é que eu vou me emocionar com outras pessoas? Como é que eu vou tornar me emocionar com a vida
se eu não me permito sentir as emoções básicas da vida, né? Amor, dor, isso faz parte. Para mim ficou um pouco a coisa assim da expansão, né? A expansão dessa capacidade de amar. Eu amo minha filha está dentro de mim, né? Eu vou amar para sempre, mas eu posso, ela tem esse espaço dentro da minha vida, mas eu posso ampliar e eu posso amar também meus sobrinhos, os filhos dos meus sobrinhos, os amigos, os filhos dos meus amigos, entendeu? Eu posso fazer um trabalho produtivo, eu posso dar um sentido para isso. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês, o que eu era para vocês eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a sorrir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela, como sempre foi.